Glória a Deus, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço para todos vocês. Nesse dia vamos para mais um vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar um texto aqui, na palavra de Deus aqui para todos vocês, nesta manhã, neste dia, nesta noite. Dependendo da hora que você for assistir, se encontra aqui em João, Evangelho de João, capítulo 10, que diz assim: Jesus é o bom pastor, né, irmãos? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dele. E as ovelhas o seguem, porque o conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse, olha bem, irmão, disse-lhes esta parábola. É uma parábola, uma comparação, né, irmão? Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, glória a Deus, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, glória a Deus, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos aqui, meus amados, tratar de um texto que para muitos é polêmico, mas não existe polêmica aqui. Existe, sabe, irmãos, existe uma abertura de conhecimento, de sentimento, porque Jesus aqui não estava falando, irmão, de demônio, de diabo. Jesus estava falando aqui com os líderes religiosos da época, sabe, irmãos? Então Jesus está tratando aqui de um caso, de uma semelhança que havia em Israel naquela época, que na época do frio intenso, os pastores reuniam as ovelhas, fechavam no aprisco, e talvez ladrões vinham de noite, irmão, para roubar ovelha, porque ovelha talvez nem der, irmão. Então os ladrões vinham, saltavam a cerca do curral de pedra, roubavam a ovelha. Eles saltavam a cerca porque não podia entrar pela porta, porque na porta estava ali, o pastor dormia ali na porta para que nada entrasse pela porta.
E Jesus disse: eu sou a porta. Sabe, irmão? Jesus é a porta. Um contraste entre o pastor de ovelha e entre o nosso sumo pastor, que é Jesus. E aí ele diz: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Você já pensou, meus amados? Então aqui ele está falando dos líderes religiosos. Nós sabemos que Satanás, ele tem esses atributos, mas o texto em si não está falando aqui, né, irmãos, de Satanás. Aqui está falando de líderes religiosos, ou líderes religiosos, que vêm desde aquela época até hoje, né, irmãos? Então os líderes que saqueiam as ovelhas, sabe, irmãos, que ludibria as ovelhas, sabe, irmãos, que vive da lã e da gordura das ovelhas, sabe, irmão, porque o mesmo espírito de ganância daquela época continua hoje, enganando, falsificando o evangelho de Cristo para obter lucros, para obter vantagem financeira. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então aqueles homens vinham para roubar, matar e destruir as ovelhas do Senhor. Mas Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor, meus amados. Jesus é o bom pastor em quem nós devemos e podemos confiar. Sabe, irmãos? Hoje em dia nós vivemos num tempo de inversão de valores, aonde em muitos lugares o dinheiro, sabe, irmãos, fala mais do que Jesus, né? Tem mais valor do que Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, que nós vivemos, irmãos, num tempo difícil. Nós sabemos, irmãos, que Satanás, sabe, irmãos, ele mata, ele destrói também, mas o contexto aqui não está falando de Satanás, não, está falando de falsos líderes, de falsos profetas, de enganadores, de ludibriadores. É disso aqui é que Jesus está falando. Se você não acreditar no que eu estou dizendo, o que a Bíblia está dizendo, pesquisa, irmão. Hoje tem tanto, né? Tem tanto recurso hoje para nós pesquisar sobre textos, sabe? Então quem usa esse texto para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas fiquem com medo do diabo e dê dinheiro na igreja, irmão, são a mesma coisa desses líderes que Jesus está falando aqui. Sabe, irmão? Que Deus tenha misericórdia e abra os nossos olhos, porque por falta de entendimento, muitos caem nesse engodo, né? Que muitos nem falam ladrão, já falam o diabo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto, o foco do texto não é o diabo, é os falsos líderes, os falsos profetas. É isso que eu quero que vocês entendam em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, deixa o seu like, compartilha este canal com os seus amigos, deixa, né, irmãos, clica no sininho das notificações e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.